E aí pessoal, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Illustrator. Nessa aula eu vou passar para vocês um pouco sobre modos de desenho e também um pouco sobre a ferramenta de pincel irregular, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e no momento da inscrição não esquece de marcar o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar uma nova aula. E se você já é inscrito, verifique embaixo desse vídeo mesmo onde tem inscrito se a opção do sininho está marcada para você também ser notificado, tá? E para não deixar para o final do vídeo e acabar esquecendo, já clica aí no gostei porque isso ajuda muito o nosso canal, beleza? Agora sem mais delongas, vamos à prática. Eu estou com o Illustrator aqui aberto, ó. Eu só vou criar um documento novo. Eu vou escolher no formato da folha A4 mesmo. Eu só vou mudar aqui a orientação para paisagem para facilitar a visualização. E vou clicar em criar. Ele vai criar aqui o nosso documento. Deixa eu só centralizar aqui para facilitar a visualização para vocês. Então primeiro eu vou explicar para vocês como funciona os modos de desenho aqui dentro do Illustrator, tá? Só como exemplo, eu vou criar aqui, ó, vou pegar a ferramenta de retângulo e vou criar um retângulo aqui. Segurando o Shift para ele fazer um retângulo perfeito. E vou dar uma cor qualquer aqui, tá? Então a gente com esse retângulo criado, com o modo de desenho normal, que é o modo que vem de padrão no Illustrator, todo desenho que a gente vier a fazer aqui dentro do Illustrator, sempre ele vai ser feito por cima desse primeiro desenho que a gente criou, tá? Desse primeiro objeto que a gente desenvolveu. Exemplo, vou clicar aqui mais uma vez, vou vir na ferramenta elipse. E vou criar um elipse aqui segurando o Shift para ele fazer uma elipse perfeita. E vou alterar a cor aqui só para vocês visualizar. E perceba que o elipse ele está na frente do retângulo. Ou seja, todos os desenhos que a gente vier fazendo no modo normal, ele vai fazendo na frente de todos os objetos que a gente vier desenvolvendo, tá? Porém aqui no Illustrator a gente tem como estar alterando esse modo de desenho, tá? Eu vou apagar aqui só o elipse. Eu vou deixar o primeiro retângulo aqui, tá? Aqui embaixo, ó, você tem a ferramenta de modos de desenho, que você pode clicar ou usar o atalho Shift D, tá? Você dá um clique, ó, ele vai aparecer que está marcado aqui, desenhar normal. Se a gente botar aqui, ó, desenhar atrás, se a gente vier aqui na ferramenta elipse mais uma vez, segurando o Shift para fazer o elipse perfeito, eu fazer um elipse aqui, ele vai desenvolver o elipse, porém, atrás do primeiro objeto que a gente criou, tá? E isso, se a gente vier fazendo mais objeto, ele vai sempre desenhar atrás. Exemplo, vou fazer mais um aqui, ele vai desenhar por trás do elipse. Se alterar a cor aqui, dá para vocês visualizar, ó. E ele vai fazendo nessa ordem. Então, no modo normal, você consegue desenhar sempre à frente dos objetos. E no modo atrás, ele vai desenhar sempre por trás dos objetos que já tem desenhado na tela. Beleza? Agora, só para explicar um outro modo para vocês, eu vou apagar esses dois aqui, ó. E eu vou deixar mais uma vez só o retângulo, tá? Você também tem um terceiro modo, que é desenhar dentro do objeto. Para isso, você tem que manter selecionado algum objeto dentro da tela que já tenha sido criado. Exemplo, eu vou selecionar aqui o retângulo, vou deixar ele selecionado. E se a gente vier aqui mais uma vez na ferramenta de modos de desenho, ó, se eu der um clique, a gente vai ter a terceira opção ativa aqui, que é desenhar dentro, tá? Então, se eu clicar aqui nela, se eu vier aqui e pegar, por exemplo, o elipse, e eu fazer um elipse aqui, ó, também segurando Shift, pode ser. Se eu soltar, se eu alterar a cor desse elipse, vocês vão perceber que o elipse está por dentro do retângulo, beleza? E essas opções de desenho, elas não funcionam apenas com as formas já pré-definidas que a gente tem dentro do Illustrator, tá? Por exemplo, como um elipse, como um retângulo e etc, tá? Ele funciona com qualquer forma que você consiga desenhar aqui dentro do Illustrator. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a ferramenta pincel, que eu já passei para vocês, tá? Antes eu vou desfazer aqui, para ele apagar o elipse, tá? Eu vou vir aqui no modo de desenho e vou deixar no modo normal. Vou vir aqui na ferramenta de pincel e é óbvio que se eu marcando qualquer pincel aqui, tá? Eu vou marcar esse pincel aqui, eu vou aumentar um pouco só o tamanho dele, só para ficar mais visível para vocês. Então aqui, se a gente no modo normal, se a gente fizer algum desenho utilizando pincel, é óbvio que ele vai fazer na frente do objeto que já está desenvolvido, tá? Eu vou desfazer aqui dando Ctrl Z. Mais uma vez, se eu vim aqui no modo desenhar atrás, se eu utilizar o pincel, ele vai desenhar por trás esse objeto que já foi desenvolvido anteriormente. Vou desfazer aqui mais uma vez. E o terceiro modo, se eu manter selecionado o retângulo, por exemplo, se eu clicar aqui no modo desenho, vai aparecer a terceira opção, que é desenhar dentro,
Com ela selecionada, eu posso vir aqui no pincel e se eu efetuar qualquer desenho aqui, ele vai estar efetuando o desenho por dentro do objeto, beleza? E isso também funciona para imagens que você vier a importar para dentro do Illustrator. Vou dar exemplo, vou desfazer aqui, com ele selecionado ainda, com o modo ainda dentro do objeto, eu vou vir aqui em arquivo, ó. Vou vir em inserir. Aqui na minha área de trabalho eu tenho essa imagem, por exemplo, aqui do Mickey. Eu vou inserir essa imagem aqui, ó. Vou inserir. E aqui eu simplesmente vou pegar e vou selecionar mais ou menos o tamanho da imagem que eu quero. Vou soltar e perceba que a imagem ela vai ser posicionada dentro do objeto, tá? Ou seja, assim fazendo um tipo de máscara, né? Agora eu vou apagar aqui, ó. Vou apertar Delete. E agora eu vou passar para vocês sobre a ferramenta de pincel irregular, tá? Já que eu passei para vocês sobre a ferramenta de pincéis, eu agora vou passar sobre a ferramenta de pincel irregular, tá? Vou mostrar mais ou menos a diferença entre o pincel e o pincel irregular. Primeiro, ó, eu vou aqui na ferramenta de pincel, só para vocês entenderem melhor, e eu vou fazer qualquer objeto aqui, tá? Perceba o seguinte, ó, a partir do momento que eu uso o pincel, eu faço o risco, quando eu solto o mouse, ele cria esse objeto. Se eu tentar continuar esse mesmo desenho, ele não consegue, ele vai criar um outro objeto aqui, ó. Então aqui a gente já tem 2 objetos, vou fazer mais um aqui, a gente tem um total de 3 objetos, tá? Se você usar a nossa ferramenta de seleção, por exemplo, você consegue selecionar um objeto, um segundo objeto e um terceiro objeto, tá? Ou seja, com a ferramenta pincel ele vai fazendo traços, porém ele vai fazendo traços de objetos separados, não um objeto único. A ferramenta de pincel irregular, ela se encontra aqui, ó, abaixo da ferramenta pincel. Ela tá aqui, ó, pincel irregular. Diferente da ferramenta de pincel, conforme você vai desenhando, eu vou fazer um risco aqui qualquer, ó. Ele fez um risco, você tem a opção, se você desenhar fora, vai ser 2 objetos. A gente consegue selecionar um ou outro, tá? Eu vou desfazer aqui, porém com ela selecionada, se eu fizer algum risco utilizando, por exemplo, a parte interna do risco que a gente já criou, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou meio que continuar o risco, tá? Vou soltar, vou clicar aqui em qualquer parte, só que dentro, e vou meio que continuar o risco, ó. Se eu vim aqui na ferramenta de seleção, por exemplo, perceba que ao selecionar, a gente vai estar selecionando todos eles como um único objeto, tá? Só uma outra coisa que vocês têm que se atentar entre a diferença das duas é o seguinte, ó. O pincel, quando a gente utiliza, ele basicamente ele é um trançado, tá? Ele aqui a gente não tem cor de preenchimento, a não ser que a gente altere aqui, ó, na cor do trançado. Pode ver que na cor do preenchimento ela fica vazio. Já que no pincel irregular, ele cria um objeto vetorizado. Aqui a gente já tem, ó, um preenchimento, porém a gente não tem o trançado, ou seja, o contorno desse objeto. Mas a gente consegue incluir, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar uma cor de preenchimento vermelho, perceba que ele altera toda a cor. E se eu quiser adicionar um traçado, eu clico aqui e adiciono, por exemplo, um preto, ó. Ele vai adicionar o preto, aí nesse caso eu consigo alterar o tamanho do trançado, tá? Ou seja, ele basicamente cria um objeto vetorizado. Beleza, pessoal? Essa aula foi só para explicar para vocês os modos de desenho, que é muito importante na hora que você está efetuando as suas ilustrações, tá? Eu quis passar para vocês também a diferença entre as ferramentas de pincéis e também a ferramenta de pincel irregular. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não deixe de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Também fica à vontade para nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço, espero que você fique bem e até a próxima. Fui!